Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar com o Dr. Ricardo Saiki. Ele é cirurgião da coluna, é um neurocirurgião. Então vamos saber dele qual as causas que pode levar à cirurgia de coluna e se as cirurgias de coluna hoje são menos agressivas, a recuperação é mais rápida e qual tipo de cirurgia que é mais popular hoje entre esta doença que atinge milhões de pessoas que às vezes precisa chegar a caso de cirurgia. Tem muitos casos cirúrgicos, né? E uma cirurgia de coluna é uma coisa muito séria porque pode causar algumas lesões não bem feitas. Então vamos saber hoje com o Dr. Ricardo Saiki, neurocirurgião, qual a vantagem de fazer a cirurgia, porque às vezes tem pessoas que ficam anos e anos no sofrimento, fica empurrando, tomando remédio, faz acupuntura. Não que não seja bom, acupuntura é maravilhoso, né? Mas toma um monte de remédio, faz quiropraxia, faz fisioterapia, e tem casos que dá uma melhorada num período, depois a pessoa fica convivendo com a doença por muitos anos, adiando a cirurgia. Então vamos saber dele se realmente a cirurgia pode livrar as pessoas quando realmente é necessário fazer a cirurgia desse sofrimento, né? Vamos ver se aí o Dr. Ricardo já está entrando aí. Ainda não. Daqui a pouco ele está, tá bom? Tá. Daqui uns minutinhos o Dr. Ricardo com certeza já está aí. Então, assim, boa noite a todos. As pessoas estão entrando aí. Obrigado, boa noite, obrigado às pessoas que está colocando as perguntas. Muito obrigado. Então vamos saber, doutor Ricardo, tudo isso que vocês estão precisando. Obrigado, Alessandra, Sônia, Tânia, obrigado. Nelma, obrigado a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos, gratidão por vocês estarem aqui comigo sempre, todos os dias. Leninha, que bom, Leninha, minha já é amiga aqui. Abençoe nós todos. Leva meu sobrinho. Vamos ver se o doutor Ricardo já está aqui. Enquanto isso vai entrando mais gente, né? Tânia, Sônia... Não, ainda não chegou não, doutor Ricardo. Daqui a pouco ele deve estar chegando aí, tá bom? Então vamos... Ah, tá aqui, doutor Ricardo já. Você sabia que hoje é o dia do neurocirurgião? Já aproveitar e dar os parabéns para todos os neurocirurgião. Doutor Ricardo, boa noite. Obrigado por estar aqui. Eu agradeço o convite, é um prazer. E parabéns pelo seu dia de hoje, né? Hoje é o dia do neurocirurgião, né? Verdade, É uma profissão tão bonita, né? Que alivia tantas pessoas de tanto sofrimento, né, doutor? É uma especialidade muito, muito bacana, né? Aliás, toda a especialidade médica, agora que a gente está vendo a importância da medicina e todas as pessoas ligadas à medicina, desde o faxineiro até os médicos, toda a linha de frente na medicina, esses guerreiros, essas pessoas maravilhosas que agora que a gente está vendo a importância, a gente sabia sempre da importância, mas da dimensão desta importância, principalmente nessa pandemia agora, né, doutor? É verdade, você tem um dos poucos lados bons aí dessa pandemia que ela está mostrando a importância dos profissionais de saúde
E quando eu digo profissionais de saúde, é num sentido bem amplo mesmo, não exclusivamente equipe médica, mas um destaque especial às equipes de enfermagem, fisioterapia, as equipes de técnicos, todas as equipes envolvidas, desde a Sim. limpeza, alimentação, nutrição no hospital, são partes dessa cadeia da saúde e que tem uma importância ímpar, e sem essa equipe toda, a saúde não acontece. É verdade, doutor. Tá? E parabéns pelo seu dia. Doutor, Agradeço, agradeço, é é, com muita alegria que a gente está aí aproveitando hoje o dia do neurocirurgião para bater um papo e falar sobre assuntos tão importantes. ó, eu sei que o seu tempo hoje é curto, que você tem depois, logo aqui, já me avisaram que não podemos esticar muito, que você está corridinho o seu dia hoje, né? Mas muito Tranquilo. obrigado por você tirar esse tempo e vir aqui orientar as pessoas. Eu acho que é o momento, e muita gratidão por isso, porque é o momento de todo esse tipo de informação, principalmente na área da saúde. É tão importante isso para ajudar as pessoas a decidir que caminho tomar, o que pode, de que tipo de tratamento pode fazer, porque as pessoas, tem pessoas aí que sofrem da coluna e fica adiando uma cirurgia, a mesmo profissional falando, não, seu caso é cirúrgico e tem muitos casos de pessoas que fica adiando e com esse sofrimento durante muitos anos, né, doutor? Sim, isso é verdade. A gente faz quase uma campanha, né, dentro da medicina moderna, vamos assim dizer, para desconstruir alguns mitos que existem por um histórico do passado, né, por histórias que as pessoas às vezes contam, né, quase anedóticas às vezes sobre tragédias, sobre um monte de coisas relacionadas a procedimentos que eram feitos num passado já mais remoto, e para divulgar o que existe de novo, de moderno, de tendência na cirurgia de coluna, em especial na cirurgia minimamente invasiva de coluna, né? A gente tem muito recurso novo, a gente tem muita tecnologia envolvida que tornam procedimentos muito seguros, que tornam as cirurgias hoje muito mais eficazes do que eram no passado e que conferem um grau de segurança muito maior. Então, isso pode e deve trazer tranquilidade e segurança para os pacientes. Isso só acontece com informação. Então, por isso a importância da gente estar levando informação de qualidade, principalmente para quem tem problema, para quem deixa de buscar tratamento com medo, né, do que pode acontecer. Então, ah, é importante as pessoas saberem que existe alternativa, quais são, e buscarem tratamento de qualidade para poder irem atrás dos seus problemas e ter uma qualidade de vida melhor. É verdade, é verdade. As pessoas, a ciência, a medicina sempre evoluindo, né, e cada vez trazendo coisas melhores e menos invasivo, menos sofrimento, recuperação mais rápida, né, doutor? Então, isso é graças à ciência e à evolução da medicina, que no passado realmente, lá atrás, as pessoas, e fica esse mito até hoje, que as pessoas faziam cirurgia, de repente não ia dar certo, ia ficar na cadeira de roda, para o resto da vida, né? Então se criou muito esse mito e isso não é a realidade de hoje, da medicina de hoje, né, doutor? Exatamente, essa não é a realidade. Eu costumo brincar com os pacientes que falam assim, nossa, doutor, cirurgia, né? Quando tem algum paciente, eu tenho medo de cirurgia. Eu falo assim, olha, eu tenho medo da doença, né? Eu não tenho É medo do verdade, tratamento, eu tenho medo da doença, né? A doença me é, assusta. Eu quero ter armas para poder lutar contra ela, né? é verdade. Então, não do tratamento, não do tratamento. O tratamento é meu aliado, né? E o tratamento tem que estar do lado. O médico e o paciente do mesmo lado e o tratamento é aliado dos dois. Doutor, quais são os principais motivos para a cirurgia da coluna? Ah, o motivo mais comum hoje da cirurgia de coluna são as doenças degenerativas, né? O que são doenças degenerativas? Degenerativa, eu costumo dizer que é um nome feio inventado para é um nome feio para chamar o desgaste, né? Então, acho Tá. que quem na medicina foi dando nome para as coisas, quando viu algo desgastando, achou que desgaste era um nome muito simples, e pensou assim, vamos botar um nome mais complexo, chamou de degenerativo. Então, dentro do Tá. grupo dessas doenças degenerativas, a gente inclui tudo aquilo que é, de alguma forma, desgaste. Então, artrose, né, que é um processo de desgaste das articulações,
a hérnia de disco, que é um deslocamento do disco intervertebral. Secundário, geralmente há um desgaste do disco. Então, começa com desgaste, aquele disco se desloca, comprimindo o nervo, né? Então, hérnias de disco. Então, todos os processos degenerativos, né, juntos compõem a principal indicação dos procedimentos cirúrgicos da coluna. Mas entram outras causas também, como infecções, trauma. Então, é comum a gente ver acidentes, fraturas, né, tumores, e todas essas áreas, elas têm também hoje tecnologias novas, e cada uma delas tem recursos que permite a gente realizar procedimentos minimamente invasivos dentro de cada uma delas. Então, usando um exemplo que eu citei aqui, por exemplo, cirurgias de trauma, de acidentes, né? Fratura de coluna. Mesmo para fratura de coluna, hoje existem recursos que a gente consegue, por exemplo, uma vértebra que ela se acunhou, então ela reduziu a sua altura. A gente consegue, por exemplo, abrir essa vértebra de novo de dentro para fora com procedimentos com cortes de 4 milímetros, né? A gente faz um cortezinho de 4 milímetros de cada lado e consegue abrir essa vértebra de novo, deixar ela alta, né, no tamanho dela, com um procedimento de uma incisão de apenas 4 milímetros, um pontinho de cada lado. Então, isso Nossa, há 20 anos era impensável, né? Então, há 20 anos seria uma cirurgia tradicional, abrir as costas todas, expor toda a coluna, soltar toda a musculatura, tirar osso, né? Então, em alguns casos ainda é necessário fazer isso, mas uma parte grande dos casos hoje a gente consegue fazer com procedimentos muito menos invasivos e com uma eficácia até melhor do que os procedimentos clássicos. e a recuperação é um ganho enorme, né, doutor? Num caso desse, né? Quase Com uma certeza. cirurgia. É verdade. Com certeza, Doutor, porque a recuperação ela é dependente muito do porte da cirurgia, né? Quanto maior a cirurgia, quanto maior o corte, né? Quanto maior, mais a gente vai agredindo os tecidos que estão sadios, mais difícil é a recuperação. Então, se eu faço um corte grande, tem que dar aquele monte de ponto no fechamento, então é uma recuperação mais difícil. Se eu consigo fazer lá dentro na coluna o mesmo procedimento com corte pequenininho, com corte menor, ou alguns procedimentos, às vezes até sem corte, a gente faz procedimentos para dor hoje só com cânulas, com agulhas, com punção. Quanto menor é o corte, menor é o tempo de recuperação. Então, muito mais rápida é a recuperação. Por exemplo, existem procedimentos para hernia de disco que são feitos por endoscopia, né? Então, em vez de a gente fazer um corte grande, abrir as costas, chegar na coluna, tirar osso, achar a hérnia, a gente faz um cortezinho de 6 milímetros, desse tamanhozinho, entra com nada uma quase. câmera lá dentro, quase um pouco mais largo que uma caneta Bic, né? Entra com Sim. uma câmera um pouquinho maior que uma caneta Bic, consegue ver a hérnia, tirar a hérnia por vídeo, retirou a hérnia, 2 pontinhos na pele, 4 horas depois o paciente consegue ir para casa, né? Então, esse é um recurso novo. Ele não é qualquer hérnia de disco que pode ser operada por essa técnica, é uma técnica bastante legal, mas são para pacientes seletos. Mas para os pacientes que podem ser utilizados, houve um ganho gigantesco. Então, como o corte é pequenininho, esse paciente ele tem uma recuperação muito mais rápida, né? Tanto as atividades mais simples, né? Então, assim, ele consegue levantar, andar 2 horas depois da cirurgia, vai embora no mesmo dia, quanto o retorno ao trabalho. Então, um retorno ao trabalho que seria feito em 60, 90 dias, geralmente em 7, 10, 15 dias a gente já consegue vislumbrar um retorno à atividade de trabalho, dependendo da atividade desse paciente. Então, a Nossa, que recuperação ganho. ela é sim, exato, ela é sim muito dependente do porte da cirurgia. Que bacana isso, hein, doutor? Nossa, muito legal isso. Essa evolução da medicina é fantástica, é uma coisa que só traz benefício para a população e as pessoas precisam saber disso, porque às vezes a pessoa fica ali anos e anos com dor, vivendo uma vida com dores, né? E sendo que pode uma simples cirurgia, não muito invasiva, né? Depende de cada caso também, doutor. Cada caso tem que ser analisado. Um caso não quer dizer que todo caso é igual, né? Cada caso é Exato. o profissional que vai analisar e vai ver a dimensão daquela cirurgia que é necessária para aquele caso, não é? Exato. A avaliação individualizada ela é indispensável, André. Eu costumo dizer isso porque tem, às vezes, um paciente ele chega lá e fala assim, doutor, eu tenho uma hérnia de disco e gostaria de fazer uma cirurgia por endoscopia.
a gente precisa primeiro saber se é possível fazer isso. Dependendo do caso, às vezes nem isso é preciso, né? Pode ser que não seja necessário um procedimento desse, pode ser que ela seja realmente uma ótima cirurgia para esse paciente, pode ser que seja melhor indicado um procedimento a laser ou por radiofrequência, e pode ser que seja indicado uma cirurgia maior. Em alguns casos, olha, não é possível, precisa fazer um procedimento um pouco maior, realmente, para resolver o problema. O mais importante é a gente achar a solução para cada tipo de problema, né? Então, é igual a ferramenta, né? Para cada ferramenta tem uma chave É, diferente. O tratamento é a é. mesma coisa. Gente, a primeira etapa do tratamento é um diagnóstico correto. Então, a gente sempre precisa fazer uma avaliação individualizada, saber exatamente qual que é o problema, qual a origem da dor do paciente, o que está acontecendo, e aí poder agir da melhor maneira para aquela causa específica daquele indivíduo que está ali na nossa frente. Quer dizer, os benefícios são enormes, né, doutor? Agora, e os riscos? Não existe procedimento sem risco. Eu costumo brincar com meus pacientes que operar é igual atravessar a rua, né? Se você atravessar a Avenida Paulista, quarta-feira, 17 horas, embriagado, vendado, fora do semáforo, o risco é bastante grande. Se você atravessar direitinho, na faixa, na hora, ver o semáforo fechar, atravessar a rua é extremamente seguro. Ninguém deixa de atravessar a rua por conta dos riscos. Ainda assim, não é isento de riscos, mesmo atravessar a rua, né? Então, a cirurgia é a mesma coisa. É fundamental que a gente entenda o que é a cirurgia proposta, escolha melhor o tratamento, faça os exames pré-operatórios adequados e, no momento cirúrgico, tome todas as medidas de segurança por conta da equipe médica, escolha um hospital seguro, escolha um local onde se tenha recursos médicos adequados, que a equipe médica seja uma equipe coesa. Então, assim, é importante conhecer o anestesista, conhecer o instrumentador cirúrgico, é importante que seja um material com que o médico está habituado a trabalhar. Quando isso tudo está somado, nós temos um ambiente de segurança muito grande. Nós conseguimos prever quais são os riscos e conseguimos agir sobre eles, prevenindo antes deles acontecerem. Então, isso torna a cirurgia muito segura, assim como atravessar a rua, né? Minimizando os riscos, isso consegue tornar qualquer procedimento cirúrgico, mesmo procedimentos complexos, a gente consegue tornar eles muito mais seguros. Sim. Doutor, e o que que é a descompressão do nervo da coluna? Essa é uma pergunta muito comum que a gente vê os pacientes falando, né? Você fala, olha, eu tenho uma dor do nervo ciático, né? Então Tá. é uma Isso. queixa comum e muita gente a gente ouve falar. O que que é o nervo ciático? O nervo ciático ele é o maior nervo do corpo e ele sai da coluna e vai para os membros inferiores, vai para as pernas. Quando ele é comprimido, ao longo do trajeto dele, o local mais comum disso acontecer é justo no lugar onde ele sai, na coluna, ele vai dar dor ao longo de todo o nervo na coluna. Então, a famosa dor ciática, né? A dor do ciático é aquela dor descendo para a perna, da coluna descendo para a perna, por conta de uma compressão. A descompressão do nervo ciático nada mais é do que a cirurgia para soltar o nervo. E ela pode ser feita por várias dessas técnicas que eu citei antes. Então, Tá. a descompressão dos nervos da coluna é isso. A gente faz uma cirurgia para soltar o nervo que está sendo comprimido e dando sintomas do ciático. Tá. Todas essas cirurgias são feitas em hospitais. São feitas em hospitais. A gente sabe que a gente está num momento difícil do ponto de vista de saúde pública, né? E isso é importante, né? Outra pergunta que muitas pessoas fazem sempre é sobre a viabilidade de se fazer procedimentos agora ou de se aguardar. Eu costumo dizer para os pacientes o seguinte, que se o paciente está lá, eu estou lá também. Então, se é um risco para ele, é um É. risco para mim também. Então, eu preciso ir num local em que seja seguro para mim e para ele, né? Então, a gente toma medidas de segurança importantes. Os hospitais se prepararam muito para isso. Hoje nós temos hospitais especializados na área cirúrgica, hospitais que, por exemplo, não atendem pacientes de Covid e que se mantiveram estritamente focados em tratamentos cirúrgicos. Por quê? As demais doenças não pararam de acontecer, né? O paciente que tinha a hérnia de disco continua tendo, o paciente que infartava continua infartando, o paciente que tinha varizes continua tendo.
e essas doenças precisam ser tratadas, né? As doenças não param para o Covid passar. Então, a gente precisa entender isso, estratificar o risco, entender qual é o risco de cada paciente, fazer um procedimento naquele momento, escolher um hospital seguro, né? Escolher um local adequado para fazer essa cirurgia, com fluxo correto. Hoje a gente costuma colher COVID de muitos dos nossos pacientes antes da cirurgia, então o paciente, antes de ir para o hospital, ele faz um teste de COVID para saber se ele tem ou não, e a equipe médica colhe também. Então, toda semana eu faço um teste, minha equipe toda faz um teste toda semana, antes de ir para o hospital, para saber, né, para o paciente saber que se ele está lá, a equipe que está com ele está testada, ele está testado, os colegas ali, os vizinhos de quarto dele naquela enfermaria estão testados, e ele não fica misturado com nenhum paciente de Covid. O enfermeiro que atende ele não atende paciente Covid. O técnico de enfermagem que atende ele não atende paciente Covid. O fisioterapeuta, a mesma coisa. Então, a gente não mistura o que é um paciente de Covid com o que é um paciente de uma cirurgia eletiva. Permitindo, assim, oferecer um tratamento adequado para um paciente de Covid, no hospital de Covid, e o paciente que tem as demais doenças, que ele possa fazer o tratamento dele, tratar a doença dele com segurança, num local próprio, com equipes habilitadas para isso e que não estão prestando assistência a pacientes de Covid. Então, isso torna a cirurgia muito, muito mais segura, né? Nós já fizemos aí do ano passado para cá, desde o início da pandemia, dentro da minha equipe, uma média aí, em torno de 250 a 300 cirurgias, Muita, e bastante. é bastante. A gente não teve nenhum paciente contaminado durante a internação hospitalar. Eu costumo dizer que isso não é uma segurança de que nós não vamos ter, né? Isso pode acontecer, mas isso mostra que as medidas que nós estamos tomando, elas estão no caminho certo, né? Então, assim, é um Uhum. volume bastante grande, são mais de 300 pacientes operados, que nenhum teve contaminação intra-hospitalar. Então, isso dá realmente uma segurança de que nós estamos conseguindo ajudar esses pacientes, estamos conseguindo fazer o tratamento deles, aliviar a dor e sem, com isso, incorrer em uma exposição de risco grande para doenças infecciosas. São alas também muito separadas hoje, né, doutor? Principalmente hoje, já com as informações, né, que os hospitais têm, hoje esse cuidado é muito maior, né? Então as pessoas podem ficar muito seguras. Porque uma ala, mesmo no hospital que cuida da Covid, são alas totalmente diferentes e uma pessoa que não passa para essa ala de cirurgia que é a mesma ala que tem a Covid, né? Então é muito seguro isso, né? Exatamente. Então, assim, existem situações como a questão da ala, como você falou, que é uma ideia bastante implementada em muitos hospitais. Então, isso separa completamente o fluxo dos pacientes. Existem redes de hospitais que designaram, por exemplo, a Rede D'Or, que designou unidades especializadas em Covid e deixou outros hospitais apenas com cirurgias eletivas, né? E a gente tem alguns hospitais em São Paulo que não têm pronto-socorro, né? Esses hospitais que não têm pronto-socorro, eles permitem a gente realizar a cirurgia com muita segurança, porque ele não tem Covid internado, né? Então não se realiza tratamento de Covid lá. Não tem pacientes respiratórios, que a gente chama. É um hospital exclusivamente de cirurgias eletivas. Doutor, a tal danada da hérnia de disco. Uhum. Qual é a causa da hérnia de disco? Ou tem várias? Existem causas associadas para hernia de disco, né? Minha luz apagou aqui, tá dando para ver? Tá muito escuro? Tá dando. Não tá dando. Tá? Eu tinha Tá. deixado a luzinha aqui, ela apagou. Mas vamos sem ela então, não tem problema. Não, tá te Ah, dando para ver perfeitamente. Tá ótima. Tá é? ótimo. Então, A iluminação tá ótima. a, a causa da hernia de disco, ela é predominantemente degenerativa, né? Então, fruto de um desgaste. Ah, e isso é secundário a um fator genético, geralmente. Então, é comum que um paciente obeso, ele atribua sua hernia de disco à obesidade. O paciente, no extremo oposto, um paciente muito magro, ele atribua a sua hernia de disco a uma desnutrição.
paciente sedentário vai atribuir ao sedentarismo e o que é esportista atribui à atividade física. Mas, no fundo, a origem da hernia de disco, ela tem um fator genético muito forte, muito forte. Tanto que é muito comum você ver, às vezes o paciente que tem hernia de disco, ele fala, olha, o meu pai tinha hernia de disco, a minha mãe tinha É, hernia de disco, meu tio tem hernia de disco, meu irmão tem hernia de disco, e eu estava esperando a minha vez, né? Então, é verdade, desse jeito mesmo. É. exatamente. Então, hoje mesmo eu atendi um paciente que me contou isso, né? Ele falou assim, olha, meu pai, minha mãe e minha irmã mais velha tinham, né? A minha dúvida não era se eu ia ter, era só quando, né? Então, eu falei, bom, chegou a hora, né? Ele falou assim, pois é, agora eu estou aqui para a gente tratar. Então, a grande causa, né, por trás da hernia de disco é genética. E genética por quê? É uma predisposição a um desgaste precoce do disco. À medida que existe esse desgaste precoce do disco, que a gente chama de degeneração discal, predispõe esse disco a se deslocar, a sair do lugar, a ficar, é, a ficar menos firme, e ele se desloca e passa a comprimir o nervo, né, que é a chamada hérnia de disco. Então esse fator genético ele é bastante importante. Tá, doutor, tem uma pergunta aqui, ó. Tem duas hérnias de disco, elas estão extrusa e vou fazer uma cirurgia da coluna. É possível colocar parafuso na coluna ou não? Sim, é uma possibilidade. A gente utiliza o parafuso de coluna, ele é utilizado para aumentar a estabilidade da coluna. Ao longo desse processo degenerativo que eu estava explicando, desse desgaste, muitas vezes o disco perde a função de sustentação. Então o disco ele dá mobilidade e ele dá sustentação à coluna. Quando ele passa a perder a função de sustentação, as vértebras que deveriam estar alinhadas e firmes passam a ficar mais soltas, passa a aumentar a mobilidade de uma maneira que não deveria ter. Com isso, com esse aumento de mobilidade, a dor, principalmente a dor central na coluna, costuma ser muito intensa. Nesses pacientes que têm bastante dor lombar, uma das opções, né, quando se tem a tal da instabilidade, é prender uma vértebra na outra. Então a gente aumenta a estabilidade prendendo uma vértebra na outra. E isso é feito através de parafusos, né? Mesmo com o uso de parafusos, é possível fazer isso por técnica minimamente invasiva, né? Com cortes pequenos, com uso de imagem, a gente faz isso com raio-x em tempo real, né? Vai acompanhando onde esse parafuso está indo pelo raio-x em tempo real durante a cirurgia, sem precisar abrir e enxergar aquele parafuso. Então isso pode ser feito com bastante segurança. Que maravilha. Vi que a paciente vai operar, né? Desejo para ela uma excelente cirurgia, um resultado ótimo com uma rápida recuperação. Que maravilha isso, né, doutor? A gente fica assim encantado com a medicina, com essa evolução da ciência, tudo isso, trazendo mais qualidade de vida para as pessoas com menos sofrimento, né? Aliás, aliviando o sofrimento, até ao contrário, né? Sim, sim, exatamente. O grande objetivo, quando a gente fala em tratamento da coluna, não é cura, né? Porque se a base dessa doença é um desgaste fruto de uma condição genética, eu não consigo fazer o tempo andar para trás, né? Eu não vou conseguir fazer com que aquele desgaste desapareça. Então, nos tratamentos de coluna, o que a gente faz é corrigir as complicações dele. Então, por exemplo, a instabilidade, a compressão do nervo, isso a gente consegue tratar. O desgaste, eu não consigo fazer com que deixe de existir um desgaste, mas a gente também consegue tratar a dor fruto do desgaste, né? Então, quando nós temos artrose nas pequenas articulações da coluna, a gente tem procedimentos tanto de infiltração de medicação, com radiofrequência, com laser, que reduzem a dor da coluna e que trazem qualidade de vida para o paciente. Então, o foco do tratamento da coluna não é a cura, né? Como você disse, é aliviar a dor, é aliviar o sofrimento, né? Então, se a gente não pode curar, mas pelo menos a gente consegue aliviar a dor e agregar qualidade de vida a esses pacientes que estão sofrendo. Porque ninguém merece ficar com dor 24 horas e a base de analgésicos, de anti-inflamatórios, né, doutor? Às vezes a pessoa não tem como
porque a dor é tão intensa que a pessoa fica tomando um monte de remédio com o tempo. Isso é muito perigoso, né? Sim, o uso indiscriminado de medicações, sobretudo de analgésicos, eles têm uma série de complicações possíveis. As duas principais é o estômago e o rim, né? O estômago, ele costuma avisar a gente, ele sinaliza, né? Ele fala lá, olha, tô doendo aqui, dá uma gastritezinha, tal. O rim não sinaliza. O rim a gente vai descobrir, às vezes com exame de sangue, alguma coisa depois, que tá faltando, que ele não está conseguindo trabalhar direito, né? E que ele não está conseguindo filtrar o nosso sangue de maneira adequada. E os anti-inflamatórios prejudicam bastante a função do rim. Uma das causas de diálise no Brasil, de insuficiência renal que leva à diálise, uma dessas causas, importantes inclusive, é o uso abusivo de anti-inflamatórios, que geralmente é a primeira medicação utilizada pelo paciente que está com dor e que busca uma automedicação, é um anti-inflamatório. Então, conhece aqui um monte de nomes, aqui não vou ficar citando por razões comerciais, né, os nomes específicos, mas todo mundo conhece um monte de medicações que vai na farmácia e pega ali, fica bem à mão, né, acaba se medicando É. sozinho. Uma vez, duas, aí aquilo vira um hábito, 5, 10 vezes, e esse hábito da automedicação, ela pode sim desencadear alguns processos, alguns prejuízos à saúde do paciente. Doutor, a cirurgia da hérnia de disco, ela é tão simples como essas outras que você falou? A gente costuma dizer que é um procedimento pequeno, mas não simples, Pequeno. né? Embora Tá. pequeno, é um procedimento de alta complexidade, tá? Ele é um procedimento que envolve um conhecimento anatômico grande, um conhecimento de tecnologia grande, que envolve uma necessidade do cirurgião estar habituado com os equipamentos que ele está utilizando. Se eu pegar alguém que nunca dirigiu na vida e dar para ele uma BMW na mão, ele não vai conseguir fazer andar, por melhor que seja o carro. Então, os recursos existem, né? Então, assim, eles tornam a cirurgia menor, mas não menos complexa. Ela é uma cirurgia de alta complexidade. São procedimentos tecnicamente demandantes que exigem, por parte da equipe médica, sempre formação, atualização, né? Tá a par dos recursos disponíveis, bastante estudo e estarem habituados com aquilo, né? Mas dessa forma a gente consegue transformar um procedimento grande em pequeno, fazendo lá dentro a mesma coisa. Doutor, e outra coisa, só faz cirurgia se for o caso, igual você até citou algumas infiltrações, alguns outros tratamentos, né, que às vezes só isso basta, que não precisa chegar a uma cirurgia. Então, depende muito de caso para caso, não é todo mundo que vai lá no seu consultório que você vai sair operando todo mundo, você vai operar se for necessário, né, doutor? As pessoas às Imagino, vezes não imagino. sabem disso, né? Né? A gente fala muito da cirurgia na ideia da desmistificação, né, do tema, mas na prática clínica, André, 80% dos pacientes com hérnia de disco não precisam de tratamento cirúrgico. Tá. 80% é um número bastante grande. Então, assim, 4 em cada 5 pacientes não precisam de tratamento cirúrgico. A gente consegue resolver com medicação adequada, com fisioterapia, com fortalecimento muscular, com RPG, com acupuntura. Então, assim, a gente tem que, para cada paciente, identificar qual é o recurso melhor para ele, para tentar fazer ele não precisar de cirurgia. Apenas 1 em cada 5 pacientes que têm dor lombar, que têm hernia de disco, que têm dor ciática, acabam precisando ir para um procedimento cirúrgico. E mesmo os procedimentos cirúrgicos, muitas vezes são procedimentos pequenos, como você citou. A infiltração, por exemplo, que ela formalmente é um procedimento cirúrgico, mas é um procedimento minimamente invasivo de mínimo porte, que não tem corte, que não tem ponto, que a recuperação é imediata, que a alta é 2 horas após o procedimento, e que são recursos que permitem a redução da dor por um prazo prolongado, aí, às vezes até 6 meses na infiltração, ou com procedimentos com radiofrequência. A gente faz muito procedimento com radiofrequência para dor, que é um procedimento também só com cânulas, só com agulhas,
que não precisa de corte, não precisa de ponto, poucas horas de internação, que a alta é imediata, o paciente retorna às atividades de trabalho no dia seguinte já, e que pode oferecer Olha aí que 2, 3 anos de melhora da dor, né? Então a gente consegue reduzir, com nossa, às vezes até 2, 3 anos de redução da dor, melhora da qualidade de vida, num procedimento muito, muito menor do que uma cirurgia convencional. é verdade. Doutor, você é a favor da quiropraxia, do RPG, dessas técnicas complementares nos tratamentos? Não só sou a favor, como sou um defensor delas, elas são extremamente importantes. Por quê? 4 em cada 5 pacientes não vão precisar de tratamento cirúrgico, e aí essas técnicas são fundamentais. Tá. Fortalecimento muscular, a postura. Então, o RPG trabalha muito essa questão da postura. A fisioterapia, ela é bastante atenta à questão muscular, à força adequada, à distribuição da força, ao uso dos grupos musculares, com fortalecimento, com tratamentos para reduzir a inflamação local, que são feitos na fisioterapia, no RPG. Existe uma importante redução da dor, essa redução ela é muito importante e permite a gente evitar precisar fazer procedimentos cirúrgicos uma esmagadora maioria dos pacientes. Aqui, ótimo, tá vendo? Eu sei, doutor, que hoje está corrido o seu dia, mas eu queria muito te agradecer. Quero contar com você mais vezes aqui. Eu gostaria que você deixasse aqui para as pessoas que querem entrar em contato com você, fazer uma consulta online. Você está atendendo também nesse momento? Nós começamos algumas consultas online, André, mas na prática, como a gente depende muito do exame, de entender a dor e de ver os exames complementares, ressonância, a gente notou que não estávamos sendo muito produtivos nisso. Então, a gente tem Tá. insistido, um pouco diferente da área clínica, simples, É. essa parte é muito demandante da gente, às vezes, examinar o paciente, entender como que é a dor, para onde ela mexe, para onde ela irradia, e comparar isso com um exame complementar, com ressonância, com raio-x, com algumas tomografias, quando necessário. Então, a gente tem, nessa área hoje, advogado bastante pela importância da consulta presencial. Como você falou da questão do contato, né? A gente tem tanto neurovertebral.com.br/Ricardo Saik, no site da Clínica Neurovertebral. A gente tem também o contato, que é o 5054-0808. 5054 0808. 0808. Tá, ó. Exatamente. O consultório fica onde, doutor? Fica em Moema, né, na Zona Sul, Moema. ao lado do metrô Moema. Nossa, ali é. Ah, sei onde é, já sei. Tem um amigo que tem um consultório ali. Do Do lado ladinho da também. Avenida Ibirapuera. É. Exatamente, do ladinho da Avenida O dele, Ibirapuera. o dele é aquele em frente. Um prédio de esquina que é em frente. O metrô. Exatamente. Né? É muito legal ali. Nossa, é Do super ladinho do central, metrô. fácil de ir, né? Então, Sim. olha, a melhor coisa é consultar um bom profissional. Coluna é sério e um bom profissional também é muito importante para os tratamentos e ter um bom resultado depois, né? Então, assim, quem for fora de São Paulo, que tem muita gente que é do interior, que vem muito para São Paulo para fazer cirurgias, que às vezes não é que não tem bons médicos no interior, tem, no Brasil todo hoje, nós temos grandes profissionais, mas às vezes nesta área, nessa especialidade, as pessoas às vezes não têm um profissional numa cidade do interior para fazer uma cirurgia dessa, as pessoas recorrem muito a São Paulo, que isso é muito normal, né? Então, Tem gente a gente até do recebe norte e pacientes do nordeste. Brasil inteiro, até de fora do país, eventualmente, a gente recebe pacientes É, para realizar o tratamento. Toda a América Latina. é. Então, qualquer dúvida, é só ligar lá no consultório do doutor Ricardo Saik, né? Tá certo? É isso mesmo, Saik? Certinho, certinho. Tá. Certinho. Ó, é 011 50 54 0808. Nossa, esse telefone é fácil, doutor. Esse é fácil. 50. Esse aqui parece telemarketing, né? A pessoa não esquece, né? Não Mas tem marca como. aí. 011 50 54 0808 50
0808. Não tem o porquê as pessoas ficar sofrendo com dores anos e anos, enchendo de remédios que às vezes não faz efeito, porque o caso dessa pessoa, o tratamento é outra coisa. Então, procurar um bom profissional para te orientar qual o melhor tratamento e qual a melhor cirurgia ser feita neste momento, se é uma infiltração, se é qualquer outro tratamento que não seja cirúrgico ou que seja cirúrgico, o melhor é você procurar um bom profissional. Então, procura o Dr. Ricardo Saik, 5054-0808. Doutor, lá o consultório está funcionando normalmente, né? Consultório normalmente, como são serviços de Tá. saúde, a gente tem assegurado o Tá. funcionamento contínuo, a gente tem só aumentado bem o espaço entre as consultas para evitar aglomeração, para não ter mínimo contato, Espera. né, entre pacientes. A clínica é bastante grande, então a gente faz com que não fique nenhuma aglomeração de pessoas na clínica, então a gente se preparou para isso, faz uma limpeza especial, né, bastante intensa para minimizar os riscos para todos. Doutor, é isso que agora a gente vai ter que adaptar a isso. Mesmo Exatamente. após todo mundo vacinar, todos esses cuidados, ele vai por um bom tempo que a gente não tem certeza de nada, nem da vacina. Na questão, é lógico que é importante vacinar, né, que é o que a gente tem agora, mais seguro ainda, né? E principalmente a Anvisa, quando libera uma vacina ou qualquer produto, a gente pode usar com toda a segurança. Mas mesmo assim, após ser vacinado, os cuidados vai continuar. Então a gente não pode parar a vida, né, doutor? Tem que continuar com os cuidados, mas tem que continuar, né? Exatamente. É só tomar as medidas necessárias, tomar todos os cuidados e não deixar de tratar, porque a nossa saúde é uma só. É verdade, é verdade. E ficar sofrendo com dores, ninguém merece. Doutor, uma Não dá. pergunta só rapidinho. Tem Claro. pessoas, o que tem de pessoas hoje com fibromialgia, principalmente mais mulheres, né? A fibromialgia ataca muito mulheres, né? Mas, Sim. e junto, ela tem, de repente, uma hérnia de disco. Aí ela E pensa que tudo é da fibromialgia. E isso piora muito o quadro da fibromialgia. Não tem muitos casos assim também, doutor? tem. Isso é bastante comum, né? Nesses casos é importante um exame clínico minucioso para a gente identificar o que é dor da fibromialgia e o que é dor da hérnia de disco. Muitas vezes com o exame Sim. clínico a gente já consegue separar isso. E nos casos em que isso não é possível, às vezes a gente faz bloqueios teste. Então a gente faz infiltração em cima de alguns nervos e, né, desliga eles, vamos dizer assim, ou reduz a sensibilidade deles e vê se essa dor melhora para saber se era daquele nervo, se é da compressão ou não. E com isso a gente consegue avaliar se é um caso de um tratamento de coluna, especificamente, ou se é um caso do tratamento da fibromialgia. É algo bastante comum. Porque às vezes as pessoas têm as duas coisas e põe tudo na fibromialgia e fica aquele sofrimento, toma um monte de remédio e não resolve. Às vezes o caso é até mais coluna do que a própria fibromialgia, que acontece muito isso também, meu doutor, Você né? acaba deixando de fazer o tratamento achando que é algo mais simples. A pessoa já pôs na cabeça, fibromialgia não tem jeito, eu vou ter que conviver com isso pro resto da vida. Né? Eu tenho que tomar isso, fazer aquilo, fazer atividade física, relaxar, meditar, tudo bem, isso é ótimo. Mas por que não ver e dar uma estudada melhor como profissional para ver se é só a fibromialgia, né? Que Sim, aquela pessoa tá, né? sim, exatamente. Doutor, muito obrigado. Então marca o telefone do doutor aí. Doutor Ricardo Saik, 5054-080811. Tá? Se for fora de São Paulo, pois 011 5054-0808. Doutor, gratidão, muito obrigado. Tá? Acho que foi muito bacana essa orientação, porque as pessoas deu para entender perfeitamente como você colocou, e foi muito agradável estar com você aqui. Muito, muito obrigado mesmo. Que bom, André. Agradeço o convite. É sempre um prazer estar aí, bater um papo, falar sobre saúde. E tendo a porta aberta, a gente vai estar sempre aí podendo falar um pouco mais. Com certeza. Muito obrigado. Uma boa noite. Nada. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Gente, boa noite.
Olha, não fica no sofrimento, procura realmente um profissional. E o doutor Ricardo, ele aqui em São Paulo, mesmo se você for fora de São Paulo, marque uma consulta com ele. Eu acho que o parecer, você já foi em alguns médicos, mas o parecer de um outro médico, mais atualizado, tudo, é muito importante, né? Não desfazendo dos outros profissionais, pelo amor de Deus, né? Cada um tem a sua importância na área de saúde, principalmente agora que a gente está vendo o quanto que esses profissionais são maravilhosos, né? São incríveis. Cada vez mais a gente tem que ter mais respeito e carinho por todos esses profissionais da área de saúde, agora como nunca, né? Mas às vezes tem casos que é um caso de infiltração, né? A pessoa fica com dor. Nossa, quantas pessoas têm crise de coluna e está ali anos e anos, e às vezes é um caso cirúrgico, e uma cirurgia pequena, né? Mas a melhor coisa é consultar um bom profissional, e o doutor Ricardo Saik, tá? Eu indico ele, tá? Porque a gente traz as pessoas aqui, gente, sempre pessoas que a gente sabe da importância do trabalho daquela pessoa, da responsabilidade que aquela pessoa tem com seus pacientes, tá? Então a gente sempre procura trazer informações para vocês da melhor qualidade possível, tá? E o telefone do Dr. Ricardo é 50 54 0808. Dá uma ligadinha lá e pede informações, tá bom? Um abraço a todos, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Amanhã eu estou no Mulheres, lá na TV Gazeta. Espero vocês lá, hein?